De imediato, nós prosseguiremos para discutir sobre a valorização do trabalho do médico do tráfico. Eu tenho a honra de convidar para fazer parte da mesa o Dr. Luiz Felipe Moses Camarão, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduado em Administração Hospitalar pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, capacitou-se médico perito, examinador e condutor de veículos automotores pela Abramet, especialista em medicina de tráfico pela Abramet, é médico do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, presidente da Federada da Abramet do Maranhão, membro titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN por 4 mandatos, sendo relator de diversos processos, diretor do Centro de Especialidades Pan Diamante em São Luís, e membro da Câmara Técnica de Medicina de Tráfico do Conselho Federal de Medicina. Convido a doutora Larissa Abdala Brito, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas, mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, possui vasta experiência e conhecimento nas áreas de transporte e trânsito, onde atua como membro do Conselho Estadual de Trânsito desde 2000. E foi advogada do Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros de São Luís de 1994 a 2016, e hoje é diretora do DETRAN do Estado do Maranhão. Convido também para fazer parte da mesa e participar dos debates o doutor Horácio Melo Cunha dos Santos, que é presidente do FOCOTRAN, advogado graduado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Trânsito e Transporte da Universidade de Brasília, presidente do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, FOCOTRAN, conselheiro do Instituto Brasileiro de Mobilidade, auditor fiscal da Prefeitura de Goiânia e autor de diversos livros e palestrante em congressos no Brasil e no exterior. De imediato, eu passo a palavra à doutora Larissa Abdala Brito. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a composição da mesa, o doutor Molinari, doutor Horácio, doutor Fio, que milita junto comigo no trânsito do Maranhão, em prol das boas questões do trânsito do Maranhão e também de todo o Brasil. Minha senhora e meus senhores, a missão que eu recebi do governador Flávio Dino em 2016, no início de 2016, em ser diretora-geral e, portanto, a primeira diretora-presidente mulher do DETRAN Maranhão, que naquela época, em 2016, completava 50 anos enquanto autarquia, se multiplicou ao longo dos anos, com a assunção, primeiro, da vice-presidência da Associação Nacional de DETRANs, e, a partir do início desse ano, com a presidência da Associação Nacional de DETRANs. Primordialmente porque, se soubesse eu que teríamos tamanhas polêmicas e tumultos, com relação às questões de trânsito, de tráfego, de transporte, ainda no início, logo do ano, assumi, antes de se começarem a discutir muitos dos temas que estão em voga durante o ano de 2019, a exemplo da extensão da validade da CNH, sobre se terminaria ou não as aulas em simulador de direção, sobre se há de se habilitar através do ensino à distância, se há necessidade ou não das aulas teóricas para a composição do processo de habilitação. Se soubesse eu que teríamos também, que não finalizaríamos as questões da placa Mercosul, até o final do ano de 2018, que teríamos também polêmicas também nessa área, talvez tivesse eu declinado
daquela candidatura e de, posteriormente, assumir a presidência da Associação Nacional de Detrans. Mas entendo eu que tudo há uma composição e uma providência divina, e aqui estou eu representando os 27 Detrans em várias audiências públicas, na CVT, em várias palestras, levando o posicionamento que é o uniforme dos 27 Detrans. Então, como a mesa se trata de valorização do médico e da medicina de tráfego, gostaria eu de iniciar dizendo que... Tá ok? Dizendo que entendo como... Tá bom? Que, na realidade, existe um discurso que é unânime de todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o nosso lema, o nosso foco, a nossa missão, que é de preservar vidas. Mas entendo eu que esse discurso ele é vazio daquele gestor integrante do Sistema Nacional de Trânsito que não valoriza a medicina de tráfego, que é exatamente quem lida diretamente com o bem maior, em todas as escalas de valores e de bens que queira se utilizar, seja ela jurídica, filosófica, que é exatamente esse bem e esse valor vida. Então, acho muito contraditório quando verifico alguns discursos de gestores de entes e de órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito que não valorizam a medicina e o trabalho do médico de tráfego. Então, eu começo aqui me curvando e reconhecendo indiscutivelmente o trabalho, a contribuição valorosíssima, tá, da medicina de tráfego para o que nós temos de sistema de segurança, de trânsito e de transporte, portanto, de tráfego em todo o Brasil. E eu começo a falar também, eu pontuei alguns itens aqui, exatamente para fomentar esse debate. Primeiro, dissociando a questão de valorização de precificação. Tá? Eu entendo que o valor ele contempla, sim, preço e custo daquele serviço que é disponibilizado à sociedade, mas ele não pode se exaurir no preço. Quando entendo eu que estamos aqui discutindo valorização, o nosso discurso fica muito raso, muito superficial, muito pouco profundo, se discutirmos valorização pela ótica do preço e do custo. Entendo eu, e aí eu faço questão de ler alguns pontos que elenquei aqui, que valorização, primeiro, é o reconhecimento da essencialidade da profissão, como pressuposto de garantir a vida, a segurança, ao exercício de ir e vir e a qualidade de vida. E aí eu poderia elencar uma série de outros valores que são decorrentes dessa essencialidade da profissão do médico de tráfego, e, inclusive, a integridade física, e aí nós poderíamos elencar uma série de pressupostos. Entendo eu que valorização é também o reconhecimento da abrangência da profissão. Muitas vezes, a questão da medicina de tráfego se esgota no médico, assim, que é conhecido pelo usuário, pela sociedade, no médico do Detran. Quando a medicina de tráfego é uma coisa infinitamente abrangente, né? E, na realidade, não vou aqui elencar tudo, até porque tivemos uma aula magna do professor Flávio Adura, que nos antecedeu aqui nessa mesa, mas há de se colocar isso para a sociedade, que a medicina de tráfego não é o médico do Detran. Ele não está ali tão somente para atestar uma capacidade física e mental, ou psíquica, ou motora, para conduzir um veículo automotor. Ela é infinitamente mais, e há de se entender a abrangência da medicina de tráfego para prevenir acidentes, para agir
posteriormente aos acidentes, para propor e sugerir regulações necessárias diante de uma série de evoluções que esse trânsito e que esse tráfego vem a trazer. A exemplo agora da cereja do bolo das discussões de trânsito hoje em dia no Brasil, que é a questão dos patinetes, né? Então, da questão das ciclovias e de uma série de outras. Então, primeiro, a questão do reconhecimento da essencialidade da profissão. Segundo, o reconhecimento dessa abrangência profissional. O terceiro é o reconhecimento da necessidade de qualificação para o exercício profissional. E aí eu recordo uma das discussões que nós tivemos naquele encontro regional que tivemos em São Luís, sobre ainda termos DETRANs e ainda termos órgãos executivos de trânsito em esfera estadual que não entendem e não colocam o pressuposto da qualificação e da especialização profissional como garantia e como medida do seu exercício. É necessário que nós tenhamos essa qualificação profissional, porque a partir do momento em que nós fazemos essa padronização positiva de credenciamentos, de portarias, de editais de credenciamento, nós estamos elevando os profissionais que vão trabalhar numa questão tão fundamental para a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Quarto, eu entendo que valorização é reconhecimento de direitos. Existem competências e prerrogativas próprias do médico de tráfego. E não entendo ser essas competências e prerrogativas capazes de serem influenciadas por qualquer ato de diretor-geral de DETRAN. Quando eu falo isso, eu muitas vezes vejo algumas caras e algumas bocas de confrades meus, de companheiros meus na condução de departamentos estaduais de trânsito, mas acho que é importante reiterar isso. O médico de tráfego, ele tem a prerrogativa e a competência, e só ele o tem para atestar com restrição ou não atestar a capacidade de um condutor de veículo automotor. E não entendo que isso possa ser elidido por um ato administrativo, por exemplo, da autoridade de trânsito. Em quinto, o reconhecimento da importância profissional dos médicos para questões fundamentais. E aí eu gostaria de citar o Penatrans. Eu, representando os 27 DETRANs, no final do ano passado, nós estivemos numa audiência pública na CVT e, na realidade, nós verificamos o quanto será fundamental nós termos medicina de tráfego efetiva para fins de implementação do Penatrans. E o Penatrans, ele será fundamental, primeiro porque ele uniformizará a metodologia de contagem, a metodologia estatística do acidente de trânsito propriamente dito, que hoje em dia nós temos fórmulas de bolo distintas, e não são só 27 fórmulas de bolo. A cada estado, nós temos várias outras fórmulas de bolo. Então, não são só 27, como se fossem os 27 DETRANs. Nós temos metodologias estatísticas de acidente de trânsito dentro do próprio estado divergentes. O boletim da Polícia Civil diverge do da Secretaria de Saúde, que diverge do da Polícia Militar, que diverge dos municípios que têm seus trânsitos, que já das cidades que já têm seu trânsito municipalizado. Então, na hora em que nós tivermos o Penatrans, nós teremos uma metodologia de coleta de dados única nos 27 estados. Todos os atores utilizarão uma única forma de coleta de dados. E, através da sistematização e consolidação desses dados, é que teremos o estabelecimento de metas. E, para isso, precisamos da medicina de tráfego. O senhor estava presente, doutor Molinari, nessa audiência pública que me reporto, da CVT, e o senhor verificou que, na realidade, na hora em que houve o pronunciamento do Ministério da Saúde e o reconhecimento de
quão defasados estão esses dados. Naquela ocasião, para nós, no final de 2018, foram apresentados dados sistematizados em 2016 e dados ainda não coletados em 2017. E nós já estávamos batendo as portas de 2019. Então, como que nós podemos planejar ações, implementar ações, se nós estamos nos reportando a dados defasados, né? Então, é muito importante a medicina de tráfego com relação também ao Penatrans. Algumas sugestões no que tange especificamente, né, ao desempenho profissional dos médicos junto aos DETRANs, né, junto aos departamentos estaduais de trânsito. Eu também pontuei, esses itens que estou aqui pontuando, eles não são exaurientes, né, foram alguns que eu considerei fundamentais, né, para que pudesse propiciar o debate. Então, primeiro, uma maior divulgação da especialidade médica e de sua abrangência. Medicina de tráfego, como já dito anteriormente, não é o médico do DETRAN. E há de se divulgar, e o senhor, doutor Molinari, tem sido um embaixador muito eficaz e muito competente nisso, em divulgar que essa especialidade médica, ela atinge todos os modais de transporte, né? Ela interage com o aeroviário, com o portuário, e é fundamental que nós tenhamos essa interação. Mas a grande maioria das pessoas e a grande maioria da sociedade, se consultada, vai entender medicina de tráfego como médico do DETRAN. O estabelecimento, nós já conversamos também sobre isso, o estabelecimento de alguns padrões nacionais para esse exercício profissional. Eu reconheço que nós temos algumas especificidades e temos alguns regionalismos que hão de ser mantidos até para não suprimir também competências e prerrogativas de outrem, mas alguma padronização nacional de edital, de regulação, de competências há de ser realizada. Acho que é salutar para que nós entendamos que preço, valor ou algumas especificidades podem ser, sim, variáveis, mas que o básico do exercício profissional, ele é único. Norte, Sul, Leste, Oeste, portanto, Amapá, Rio Grande do Sul, Paraíba e Acre. Então, nós precisamos ter uma padronização mínima. Se nós colocarmos os 27 editais de credenciamento, as 27 portarias que regulamentam, nós teremos diversidades muito grandes que são injustificáveis. Nós temos pontos, sim, que, na realidade, nós precisamos atender a esses regionalismos, mas, o geral, entendo eu que nós deveríamos, a várias mãos, trabalhar uma padronização, até para que nós não surpreendamos um usuário, por exemplo, que tenha se habilitado do Maranhão e, posteriormente, transfira seu prontuário para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro. Então, nós precisamos dessa padronização nacional. Segundo, nós precisamos que esses dados, nossos dados, eles sejam publicizados, que haja uma necessidade de que os DETRANs se comuniquem melhor com sindicatos, com as Abramecs regionais. Sinto isso, por exemplo, no caso do Maranhão. Nós temos nossas divergências, e não são poucas, mas até quando estamos em partes divergentes, nós temos que ser leais contra o seu adversário. Não considero em momento algum o meu adversário, mas até no momento em que nossos pontos de vista entrem em eventual confronto, nós temos que ser leais, entre nós. E eu costumo dizer o seguinte: se a clínica médica, se a medicina de tráfego,
ela é exercida para os DETRANs mediante um credenciamento, eu, como advogada que sou, não tenho condição de entender credenciamento como outra coisa que não seja uma procuração para que esse profissional haja em nome do DETRAN. Então, se eu estou dando uma credencial, se eu estou dando uma procuração para o médico de tráfego agir em nome do DETRAN, seja para habilitar, seja para não habilitar, ou para habilitar com restrições, como posso tê-lo como um não companheiro de trabalho? Né? Como posso tê-lo como um rival, um adversário? Né? Não há de se, não entra a lógica do próprio tipo de serviço, ele não permite esse tipo de entendimento. E isso eu também tenho debatido muito com vários diretores de DETRANs que assim não o entendem. Minoria, mas sim temos diretores de DETRANs que não entendem que essa relação ela deva ser uma relação de confiança e que o credenciamento em si ele tem um elemento fundamental, que é exatamente essa confiança. A inclusão também, verifico também que, apesar dos hercúleos esforços da Abramet Nacional, né, uma das coisas que foi objeto também de pesquisa na AND é o pouco engajamento do profissional da medicina de tráfego nas campanhas educativas dos DETRANs. Né? Eu acho que existe muito pouco engajamento do profissional da medicina de tráfego nessas campanhas educativas. E acho que isso é um elemento dissonante com os esforços hercúleos que nacionalmente se faz, a exemplo da cartilha que acabamos de recepcionar. Mas existe muita pouca afinidade entre os profissionais da medicina de tráfego, que são credenciados pelos órgãos estaduais, com sua área de educação para o trânsito. Nós não costumamos ver médicos de tráfego trabalhando nas campanhas educativas, né, arregaçando as mangas e trabalhando conosco. Eu, por exemplo, fui presidente durante um bom tempo, durante os 2 últimos anos, do Fórum da Lei Seca, e uma das coisas que eu gostaria de ver era o engajamento de médicos de tráfego indo com a gente para as blitz de Lei Seca. Eu gostaria. E outra coisa, ela urgirá como necessidade. E aí eu vou colocar aqui no finalmente de algumas situações, né, que advirão nos próximos meses, que vai demandar esse engajamento e essa participação. E eu vou começar logo falando do tal do drogômetro. Né? A Secretaria Nacional de Drogas, ela foi à televisão, ela anunciou que os drogômetros iriam ser utilizados nos processos de fiscalização de trânsito, mas aí ninguém conversou com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Com o detalhe que existem questões jurídicas e operacionais, nós não estamos, em momento algum, fechando as portas para que isso aconteça. Tá? O que nós estamos dizendo é o seguinte, é que não se pode anunciar, criar uma expectativa da sociedade para a utilização de um drogômetro sem antes nós termos algumas respostas. Por exemplo, a aferição do consumo de uma bebida alcoólica numa blitz de lei seca, ela, até 0,34, ela é infração de trânsito. A partir de 0,34, ela é crime. E, na realidade, nós temos condutas bem estabelecidas e bem regulamentadas de como o agente da fiscalização deverá agir nessas circunstâncias. E o drogômetro? Também, ainda voltando para a alcoolemia, nós temos os casos de recusa, do preenchimento de TCA-CP, apesar de muita gente ainda falar TCE, né, de TCA-CP, mas temos condutas, temos o norte que o agente da fiscalização deverá cumprir, um roteiro previamente estabelecido. No drogômetro é diferente, porque nós temos um crime, e nós não temos, muitas das vezes, a participação da Polícia Civil.
E outra coisa, o atesto, como é que o agente, por exemplo, diante da recusa, se ele tem 2 sinais ou mais da alcoolemia, ele preenche o TCA-CP e a constata. Como é que o nosso agente de fiscalização ele não tem expertise para preencher um termo de constatação do consumo de droga, de uma substância psicoativa, né? Por quê? Porque o álcool ele deixa sinais muito mais claros, muito mais evidentes, que é o odor etílico, o cambalear, os olhos vermelhos. Então, como é que nós vamos anunciar a utilização de drogômetro sem antes ter todo esse tipo de estudo técnico prévio para subsidiar futuramente, né, essa conduta do agente da fiscalização? A questão aí, meu tempo está esgotado, mas as modificações, né, do próprio processo de habilitação, a validade da CNH, deixa eu lhe dizer, professor Flávio Adura, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, né, entre os 27 DETRANs para saber o posicionamento, uma pesquisa informal de WhatsApp, mas que me permite dar esse resultado aos senhores aqui agora. Por exemplo, eu fui a primeira que disse que sou absolutamente contra a extensão da validade, por todos os motivos já declinados pelo senhor. Dos 27, se posicionaram 20, dos 20, 17 foram contra a extensão da validade e somente 3 diretores de DETRANs se manifestaram favoráveis, né, à extensão desse prazo, né? Então, indiscutivelmente, é uma ampla maioria, né, contrária a isso, até por todos os motivos e as situações, as condições físicas e psicomotoras e mentais, elas podem alterar com muito menos tempo do que 5 anos, quiçá com 10. Né? A questão das patinetes elétricas, que hoje em dia tem já incomodado com os índices de sinistralidade grandes. E outra coisa, estive em São Paulo há pouquíssimo tempo e vi crianças e adolescentes conduzindo patinetes. Agora, foi antes da regulamentação, mas não sei se a cidade, por exemplo, terá os meios imediatos para poder empreender a fiscalização, né? E, finalizando já, eu gostaria de dizer o seguinte: desoneração e desburocratização em trânsito não podem representar insegurança. Esse é o meu ponto de vista e é o ponto de vista da AND. Muito obrigado, doutora Larissa. De imediato, eu passo a palavra ao doutor Phil. Lamentavelmente, o relógio não é nosso amigo, mas agradeço pela sua manifestação. Doutor Phil, com a palavra. Tem que ligar. Liga o som aí. Aperta o vermelho, Phil. Boa tarde. Eu até declinei, fiz um trabalho também caprichado aí junto com a minha esposa, Rita Camarão, mas eu declinei tudo depois que eu vi tudo isso, né, fiquei numa situação desfavorável, porque depois desse show, dessas aulas que nós tivemos aqui, quero cumprimentar o doutor Vinagre, parabenizá-lo pelo trabalho incansável, pela paciência que ele tem conosco, porque ele vestiu essa camisa. Parabenizar também o doutor Jorge Sequeira, que começou e continua aqui firme. Isso é valorizar o médico. Doutor Luiz Fernando, meu presidente Molinari, o doutor Ricardo, doutor Antônio, nosso presidente, doutor Geraldo, que vai promover um grande evento, doutor Horácio, doutora Larissa. Eu fico me perguntando, como é que nós temos aqui colegas médicos que vieram do Amazonas, do Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, para ouvir o que nós estamos fazendo, se isso não é uma valorização do profissional. Eles querem se dar um upgrade nos seus conhecimentos, não visando o benefício próprio,
porque um exame bem feito, orientando, conversando com o usuário, quem vai ser beneficiado principalmente é o cidadão, é o usuário, que em alguns momentos nós somos também pedestres. Nós temos aqui representando o Conselho Federal de Medicina, a Abramet, a MB, a OPAS, do meu amigo Vitor, meu companheiro de Câmara Temática. Nós temos o Instituto do Sono, que deu um show aqui também. Do Ministério da Saúde, a minha colega Sheila, que nós temos uma amiga em comum, que é a Martinha, que há muitos anos eu venho lutando também lá no Ministério da Saúde, na época, no programa de Vigilância da Saúde, eu sempre tentando adquirir conhecimentos para poder conversar com meus colegas, justamente para valorizar o médico. Nós temos aqui a presença da diretora do nosso DETRAN, que promoveu uma jornada lá no Maranhão, nos apoiando, fantástica. E o doutor Eide, meu grande mestre, que eu levei o SAMU lá para o Maranhão, foi ele que me ensinou tudo, deu um show aqui, eu quero agradecer nesse momento. Nós temos aqui representantes da PM, que eu olhei, SOS Vida, bombeiros, gente do Maio Amarelo. Nós temos todas as cabeças pensantes. Nós temos todas as leis, nós temos todas as diretrizes, nós temos o que de melhor há. E por que, então, que não diminui o número de acidentes de trânsito? Por que as pessoas continuam sendo mutiladas ou morrem no trânsito? Porque não tem vontade política. É por isso que acontece. Se tivesse vontade política, nós doutor Montal e o doutor Fábio Raci, a quem eu faço referência agora nesse momento, nós iniciamos uma luta junto com os mestres Flávio e Disseu, e o doutor Sabac também, quando essa lei também partiu da Abramet, entre a cadeirinha e tantas outras, que nós achávamos melhor botar o nome a Lei que Salva Vidas, que essa, aí a imprensa botou Lei Seca. Lei Seca era nos Estados Unidos, que não podia beber. Agora você pode beber, não deve de beber e dirigir. Mas está desmoralizada porque não tem blitz, né? Quantos daqui já se submeteram a um bafômetro esse ano? Aí não vai diminuir mesmo. Não adianta o nosso esforço se não tiver a vontade política, a participação política. Em alguns interiores, a gente vê 4, 5 pessoas até numa moto, até foi mostrado aqui um slide, as pessoas sem capacete, alcoolizadas, e os prefeitos, quando o agente de trânsito prende aquele motociclista, ainda é repreendido porque ele é filho de um eleitor dele. Enquanto permanecer esse tipo, pode mudar presidente, pode botar até o Papa. Enquanto tiver essa inversão de valores, não vai mudar nada, muita coisa não. Bom, nós fazemos nossa parte quando nos oferecemos para participar de blitz educativas, inclusive sugeri até que tivéssemos, em outras palestras, uns DETRANs itinerantes, que não só o médico fosse nas blitz educativas, fossem os psicólogos, que são nossos companheiros fundamentais, que fossem os diretores de CFCs, os instrutores de autoescola participassem também, que nós fôssemos em clube de mães, de jovens, de igreja e tudo. Depois eu me recolhi porque eu podia ser interpretado como se estivesse fazendo alguma coisa política. Eu não sou político, jamais serei político, então, mas eu dei a sugestão, eu dei minha participação. Sobre a ideia do doutor Ricardo, que sugeriu, junto com a doutora Rita também, eu acho que é importantíssimo e fundamental. Até porque nós podemos identificar, nessa hora, os acidentólogos. A informação dos motoristas e dos usuários em comum do sistema de saúde estão todas no cartão SUS. Se o cartão SUS, se o sistema SUS funcionar,
Então, nós vamos ter acesso àquilo ali, desde que a gente seja médico do SUS, evidentemente. O exame toxicológico é uma piada. O exame toxicológico não existe. O que acontece? Em pequenas cidades do interior, e até foi mostrado aqui, estão vendendo exames, estão falsificando exames. Esse exame não diminuiu em coisa nenhuma os acidentes. A ideia é excelente. Essa ideia é muito boa. Mas fica onerando o motorista. Eu falei com um dos grevistas aí, porque nós temos dois tipos de motoristas. O motorista profissional, o motorista que é de empresas, e o motorista autônomo. Os autônomos representam 70%, mais ou menos, dos que circulam aí nas BRs. Eles usam a rebite? Usam a rebite. Mas o Estado não tem condição de fiscalizar isso. Nem nos comandos estaduais de saúde, que são espetaculares, da PRF, não tem condição de parar todo mundo e examinar. Não examinam nem tráfico de drogas, que dirá. Eles são competentes, mas não tem, o Estado não tem pernas para fiscalizar isso tudo. E é tão fácil, para que vai onerar? Ele não se interessou muito, eu não sei por que ele não se interessou muito nisso. Eu até disse, por muito menos disso, vocês pararam o país. Como é que vocês estão sendo extorquidos e não dizem nada? Essa é a minha posição pessoal. Já foi dito aí, eu sou da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, sou da Câmara Técnica, sou da Abramet, mas eu estou falando como um médico, como um homem. Como é que nós vamos valorizar o médico? Duas sugestões simples para encerrar. Uma, aprovando a resolução 425. Nós passamos 2 anos na Câmara Temática fazendo essa 425. Ela foi para frente quando o doutor Flávio Adura gentilmente foi lá colaborar conosco, junto com o Ricardo, junto com os outros membros da Câmara Temática, inclusive o nosso amigo da OPAS, o Vitor, que nos ajudou muito também. Está aprovada, é perfeito. Por que ela é importante? Porque ela vai ali nortear tudo o que é importante dentro da medicina, inclusive os pagamentos, os valores que nós temos que receber. Os nossos honorários estão estabelecidos pela SAB-HPM e não são respeitados. Então, queremos respeitar o profissional, então vamos pagar um salário digno para o profissional e vamos exigir dele. Mesma coisa com as psicólogas. Nós temos que reconhecer os valores das psicólogas também, que elas são parceiras da gente nessa avaliação do motorista. E outra, em relação ao CETRAN, Conselho Estadual do Trânsito. Eu e o doutor Molinari tivemos a ideia, e hoje consta na resolução 688, 2017. Já consta no Código de Trânsito como resolução que tem um poder de lei que é obrigatório ter no CETRAN um médico, uma psicóloga e uma pessoa ligada ao meio ambiente. De vocês aqui tem gente de todo lugar do Brasil. Eu tenho a impressão que aqui não tem nenhum que seja do CETRAN. Então, é importante que tenha esse médico lá. Essa junta médica de recursos e tudo vai parar lá e não tem ninguém dentro do CETRAN que possa ajudar, que possa julgar ou analisar esse problema. Então, depois disso tudo que a gente aprendeu hoje aqui, que nós aprendemos aqui, eu fiquei sem muito ter o que falar, exceto umas opiniões minhas pessoais e que, repito, eu assumo o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo como homem, como médico. Não estou representando aqui ninguém. Faço minha referência mais uma vez ao doutor Fábio Raci, que foi quem me iniciou na especialidade, e em especial ao meu amigo, meu irmão, meu mestre, doutor José Montal, que infelizmente ele não está aqui, que eu tenho absoluta certeza que ele orientaria mais ainda este evento, que é um evento fantástico, que eu estou muito honrado de ter participado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Phil. Com a palavra, o doutor Horácio, presidente do Focotran.
Muito boa tarde a todas e todos, bem tarde já, vou tentar ser rápido. Vou passar um slide ali, porque a gente está com sono, para não perder o fio da meada. Sono assim da hora já. Querido presidente Molinari, muito obrigado pelo convite, pela parceria. Doutor Fio, doutora Larissa, fico muito feliz de ter uma mulher comandando a Associação Nacional do Detrans, uma entidade tão machista, tão militarizada no passado, muito feliz mesmo, uma educadora, uma técnica preparadíssima. Um exemplo, a senhora está com a secretária executiva aqui, a doutora Cristina Hoffmann, educadora, 2 mulheres no comando da AND. Fico muito feliz com isso. Cumprimentar os amigos, parceiros da AND que estão construindo essa parceria com o Focotran, doutor Ricardo Regli, doutor Antônio Meira, nosso professor, doutor Flávio Adura, meu amigo, o senhor nos emociona com suas palavras, muito obrigado. Cumprimentar a doutora Silvia, minha médica lá em Goiânia, doutor Geraldo. O Focotran é uma entidade que nasceu há 4 anos e meio, congregando o CETRANS, para dar uma voz ao CETRANS, para que os CETRANS possam cumprir o seu papel de um órgão que debata trânsito e construa uma interlocução com a sociedade. Essa interlocução com a sociedade é natural no seio do CETRANS, porque lá nós temos as entidades públicas, DETRANS, PRF, DENIT, enfim, DENIT não, DRs, enfim, todas as entidades, PM, mas temos entidades da sociedade também, OAB, academia. Temos que ter lá o Abramet urgente em todo, doutor Fio. Sua crítica construtiva é perfeita e temos que trabalhar urgente com os governadores para implementar essa colocação de todas as entidades que ainda estão fora do CETRAN. Quanto mais, melhor, e o enfraquecimento do CETRANS por parte de alguns governadores enfraquece todo o Sistema Nacional de Trânsito. A doutora Larissa é uma das que mais fortalece o CETRANS, porque, inclusive, uma conselheira veio do CETRAN. A valorização do trabalho de média de tráfego, foi o tema pedido aqui, é muito rápido. Eu vou passar só algumas telas aqui, contextualizando o cenário hoje no Brasil. Vocês sabem demais, mas é bom a gente entender nossa missão. O Brasil hoje é o 4º país que mais mata no mundo no trânsito. Fruto disso aí, ó, a população nos últimos 10 anos cresceu 12% e a frota de veículos 123%. Estamos construindo cidades para automóveis, não para pessoas. O fruto disso, para a medicina, comparando com uma das que a população se preocupa, que é a dengue, 4 mil mortes em dengue em 2016, contra 43 mil mortes no trânsito. E a população se preocupa muito com a dengue, tem campanhas e acha que acidente de trânsito é acidente. Não é acidente. A cada 12 minutos, uma pessoa morre no trânsito do Brasil. A cada minuto, uma pessoa fica com sequela irreversível. A cada minuto. Mais de 2 milhões de pessoas são vítimas de trânsito no Brasil. E dispersamos 56 bilhões com acidentes de trânsito no Brasil. Com esse dinheiro, senhores e senhoras, daria para... Bom, tem 1 milhão de dados aí, mas vou pegar aqui. 60% dos leitos hospitalares são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. No Norte e Nordeste, a ocupação chega a 90%. Com o dinheiro, que eu falei, 56 bilhões, poderíamos construir 1.800 novos hospitais. E nem precisaríamos construir os hospitais, porque não teríamos tantas vítimas se não tivesse tantos acidentes de trânsito. Mais dados, os senhores devem conhecer, são 15 minutos só, eu quero pegar num tema mais importante para falar. Daria para construir 28 mil escolas. O acidente de trânsito, eu vi aqui vários médicos do trabalho falando aqui antes. O acidente de trânsito é o principal motivo de afastamento do trabalho. Qual é o papel do médico de tráfego nesse processo? Só umas perguntas para reflexões aqui antes. Por que nos colocamos em risco de acidente, mesmo sabendo que podemos nos machucar, matar alguém ou morrer? Todos os dias nos colocamos nesse risco. Se todos sabem que aquela lente vermelha significa pare, porque essa é a infração de trânsito mais cometida no mundo. Qualquer neném sabe que lente vermelha é para parar. E é a infração de trânsito mais cometida no mundo. Por quê? Não é falta de formação nem de informação. É uma decisão, é uma consciência, é um ato voluntário de provocar um acidente, mesmo que inconscientemente. Por que não arriscamos nossos dentes em um dentista prático e arriscamos nossas vidas no trânsito? Essa comparação com o dentista eu faço porque esses dias atrás, já tem uns meses, eu vi uma notícia lá em Goiânia que um dentista prático foi preso, denunciado pelos vizinhos. Um profissional de saúde, não é profissional, né? Um prático. Eu, quando era criança, fui atendido por dentista prático. Tem 52 anos, isso era comum. Depois, minha mãe já me levou, eu lembro de uma dentista com jaleco, já era formada, tinha lá o diploma, e quando foi arrancar o dente siso, os 4, foi um profissional de arrancar dente siso. O cara só sabia fazer isso,
e arrancou meus quadros, disse que era um trauma, que eu tinha desde a infância, morria de medo dessa ideia, de ter que era tudo incluso, sei lá o nome. Tirou em meia hora, no dia eu estava trabalhando. Por quê? Porque ele se profissionalizou para aquilo, ele se especializou para aquilo. E a população cada vez mais exige que a sua integridade física, principalmente, seja submetida a profissionais qualificados. O médico especialista, o doutor, o pós-doutor, o especialista, o dentista da mesma forma. Denuncia quando é prático, quando não tem um diploma. Mas no trânsito nós não temos essa consciência. Achamos graça quando uma pessoa diz que dirige sem habilitação, que foge das baladas responsáveis, que nunca caiu na balada responsável, mesmo dirigindo bêbado, que tem o aplicativo que avisa onde estão as blitz, que a CNH... do caminhoneiro que dirige sem CNH, e o nosso risco no trânsito é muito maior do que em qualquer profissional, do que no dentista, no cirurgião médico eu não vou dizer, mas do que qualquer outro profissional que a gente exige diploma, um professor de geografia, a gente exige o diploma e no trânsito nós não temos isso. Não, o pulo do gato, gente, é ganhar a sociedade. Há alguns anos atrás, um auditório como esse, certamente teria essa placa aqui. Todo mundo lembra dessa placa aqui. Escrevi, né? Você sabia que acender um cigarro agora nesse auditório, você pode ser multado? Alguém aqui conhece alguém que foi multado por fumar? Uma pessoa conhece aí? Levanta a mão, por favor. Ninguém. E todo mundo parou de fumar. Não foi um processo de multa só. Claro que a multa é importante, claro que a fiscalização é importante, foi dito aqui. Mas é um processo de conscientização, de ganhar a sociedade. Por que essas plaquinhas sumiram sem necessidade? Outros pequenos exemplos positivos que a consciência muda o trânsito e a violência no trânsito. Mototáxi em Goiânia. Eu era contra, desde o nascedouro. Dei um parecer contra para a Câmara Municipal de Goiânia há 15 anos atrás. E foi aprovado por questão política. E foi um exemplo que eu fiquei feliz. Porque o mototáxi internalizou, nas palestras a gente discutia com eles, se morrer o mototaxista, o que vocês vão perder? Alguns diziam, um amigo, um companheiro de luta, porque estavam vindo uma luta pela regulamentação. Tudo isso vocês vão perder. Mas sabe que vocês vão perder mesmo? O emprego. Vocês demoraram tanto a lutar para ter esse emprego. Porque ninguém vai trabalhar de mototáxi porque quer. É um emprego. Falta de emprego. E se eles tivessem... Porque lá no curso que eles estavam, assim como aqui, nesse seminário espetacular, não tem nenhuma televisão filmando. A televisão não dá notícia boa. Mas se morrer um mototaxista, eu dizia para eles, debaixo de um ônibus, com a mulher grávida, então... 2 morrerem, acabou o emprego de vocês todos, a gente dizia para o mototaxista. Então, eles internalizaram isso, porque medo de emprego eles tinham medo. Medo de morrer, não. Acha que não vai ser com ele. 140 pessoas morrem todos os dias, 50 mil brasileiros por ano. É um número que morre, não sou eu. Mas o emprego eles tinham medo de morrer. Eles internalizaram isso e hoje, para minha surpresa, morre um mototaxista por ano em Goiás. Morre um motociclista por dia, motociclista geral. E um mototaxista por ano. Não é para comemorar a morte, mas é um case a ser estudado. Um mototaxista que fica o dia inteiro na rua, o passageiro tentando derrubar ele o tempo todo, porque não sabe andar de moto, ele vira para o lado, o passageiro para o outro, o estresse, e um por ano. Se é possível com eles, é possível com todo mundo. O Maio Amarelo começou no Brasil, é uma iniciativa do Brasil que está hoje em 53 países. O uso do capacete, gente, eu sou careca hoje, Dr. Ricardo é também, mas deve lembrar que, não sei se o senhor lembra do deitar o cabelo. Deitar o cabelo era pegar a moto e levantar o cabelo para trás. Era isso que era liberdade. Ninguém usava capacete, ninguém usava cinto de segurança, e dificilmente você vê hoje uma pessoa sem capacete, sem cinto de segurança menos, mas foi a população acostumou com essa condução adequada, assim como a questão do cigarro. Eu falei isso tudo para voltar na pergunta. Qual é o papel do médico de tráfego nesse processo? Minha resposta não será técnica, porque isso vocês já estão debatendo desde hoje cedo, desde sempre, há 40 anos a Abramed debate isso. Quem sou eu para discutir isso? Né? Vocês são os doutores no assunto. Minha resposta vem nesse sentido aqui, que eu quero gastar os minutos que me restarem. O médico é formador de opinião. Talvez o maior formador de opinião. O médico de tráfego pode ser o grande agente de transformação de nossos condutores de veículos. O médico tem credibilidade para isso. Quando eu vou lá na doutora Silva, o que ela me falar, eu vou obedecer. Quando qualquer paciente vai no consultório de vocês ou no exame do Detran, o que vocês falarem é lei. Então, o exercício dessa credibilidade como agente transformador é fundamental. E a Abramed tem feito isso. Essa parceria conosco, abraçando os CETRANs, buscando os DETRANs,
para fazer aqui, por exemplo, em setembro, durante o Congresso da Abramet, não precisava de CETRAN e DETRAN para ser realizado. É um congresso tradicional que eu participo desde a década de 90. Não precisávamos de nós, mas uma visão estratégica, de termos o sistema reunido aqui em setembro para dar um recado para Brasília, que é daqui que saem as leis, e só a União pode legislar sobre trânsito, para dar um recado para Brasília, um recado do sistema, que nós não podemos ser omissos. E não seremos omissos. Não dá mais para compactuar com leis que saem do Congresso a revelia do sistema. Enquanto nós estamos lá com lei, a doutora Cristina deve se lembrar, talvez até antes da doutora Cristina esteve no Denatran, em 2005, eu era secretário executivo da ND, doutora Larissa, nós propusemos em Curitiba a implantação do ENIT-ENET, Exame Nacional para Instrutores de Trânsito, Exame Nacional para Examinadores de Trânsito. Que é um dos principais papéis do DETRAN, examinar o futuro condutor e dar para ele habilitação, assim como dos médicos. E isso não foi implantado. Isso era um ciclo virtuoso que nós queríamos criar, abraçado por todos os DETRANs, abraçado pelo Denatran e não sai do papel. Quer dizer, não entra no papel, nem virou lei. Por quê? Fica no Congresso aquele negócio e não anda lá. Porque com o exame, assim como no Enem, que avaliou as universidades, as escolas de ensino médio, nós teríamos um diagnóstico. Como estão sendo os exames em Goiás, no Maranhão, no Acre, porque uma carteira tirada aqui em Brasília e dirige em Goiás toda hora e vice-versa. E nós não sabemos como é feito o exame em outro estado, como é o examinador, como é o instrutor de autoescola. Nós teríamos um diagnóstico de científico. Enquanto isso não se aprova no Congresso Nacional, o exame toxicológico aprovou. Aprovou. A AND foi ouvida? Não. Claro que tem gente que defende, mas não foi ouvida a AND. O Focotran foi ouvido em nenhum momento para aprovar o exame toxicológico. A Abramet foi ouvida? Muito menos. A Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a ciência da medicina do tráfego não foi ouvida. O Dr. Flávio Aduro deu uma aula para a gente na Conferência Global da ONU. Nós tivemos uma sala para discutir isso. O Ministério da Saúde não foi ouvido. Foi aqui dita, alguém falou, a doutora Sheila e a doutora Marta, duas amigas goianas, não foram ouvidos. Aliás, eram contra, porque não é um exame de trânsito, é um exame de controle social, é um exame de drogas. Está acabando aí? Como é que está? É um exame não é um exame de trânsito, mas foi implantado. Sabe por que foi implantado, gente? Eu vou dizer. Porque custa para o bolso dos brasileiros, vamos fazer uma conta de padaria aqui para encerrar, 40 milhões de condutores, vezes R$300, 12 bilhões. 12 bilhões que vão para as clínicas. Com esse dinheiro tirado da população, dá para construir 120 quilômetros de metrô. Sem outra alternativa. Não vou nem falar em micromobilidade, apoio à bicicleta, pedestre, que evitaria muito mais acidente. Eu não sou contra. E discutir preço não é o principal, porque a vida não tem preço. Mas isso nos leva, enquanto cidadãos brasileiros, principalmente enquanto dirigentes de entidades que aqui estamos, a não sermos omissos. Muito obrigado pelo espaço, estamos juntos nessa luta e vamos construir um trânsito melhor para o Brasil. Lamentavelmente, o horário não permite que seja aberto para questionamentos. Eu quero cumprimentar a doutora Larissa, o doutor Phil e o doutor Horácio pela brilhante participação nessa mesa e lembrar a todos que ainda estão abertas as inscrições para o congresso que vai ser realizado do dia 12 a 15 de setembro aqui em Brasília, sob a presidência do doutor Geraldo Gutenberg. Eu agradeço, então, a todos os participantes. E vou passar, então, a pedido da doutora Larissa, as palavras finais. Pode dizer. Não, eu só gostaria aqui de reiterar alguns pontos. Primeiro, eu já reivindiquei esse título do Horácio. Eu devo ser a conselheira estadual de trânsito mais antiga, que anteriormente, antes de diretora do DETRAN, eu representava o segmento de transporte de passageiros no Conselho Estadual de Trânsito do Maranhão. Eu sou conselheira há 19 anos estadual de trânsito, e eu sei da importância do Conselho Estadual de Trânsito e acho que deveria ter realmente um representante, acho que é uma coisa até em conteste, a medicina de tráfego ter um assento nos CETRANs. A questão, eu gostaria de fomentar algumas coisas também que são importantes e que serão polêmicas nos próximos dias, só para deixar pontuado bem aqui. Primeiro, a medicina de tráfego, em momento algum, ela foi escutada sobre uma polêmica, que era uma polêmica municipal, mas que haveria, sim, um componente de segurança e de saúde, que é a contraposição Uber ou transportes por aplicativos e táxi,
que é o transporte regulamentar individual de passageiros. E isso era fundamental porque, hoje em dia, nós temos uma demanda muito grande nos DETRANs e que nós precisamos enfrentar, que é o pedido da observação de exercício de atividade remunerada durante o período de permissão, exatamente fomentado pelos motoristas de aplicativos. Esse tema, inclusive, foi discutido no Fórum Técnico da AND agora. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande dentro dos DETRANs para que se aposte, para que se observe o exercício de atividade remunerada durante o período de permissão, com o detalhe que isso representa uma contradição grande, porque salvo permissa máxima venia, entendimentos contrários. Mas se o legislador ele colocou na legislação, ele dispôs a necessidade de um período de permissão, ele equiparou esse período de permissão a um estágio probatório, em que aquele condutor ainda demonstrará na prática se ele efetivamente, depois de passar por todos os exames e por todas as etapas da habilitação, se ele efetivamente tem condições de se manter na corrente de tráfego. Por isso é que se tem a restrição de não cometer uma infração de trânsito, de não se envolver em acidente de trânsito e tudo. Se ele ainda está nesse estágio probatório, como pode ele exercer uma atividade remunerada que, a priori, é para quem dirige profissionalmente? Então, esse tipo de discussão nós precisamos ter. É uma demanda crescente dentro dos DETRANs depois do transporte por aplicativo. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que nós já estamos com a demanda do Maranhão, que, por exemplo, de alguns poucos DETRANs, sobre a lei de desburocratização do governo federal, uma lei de 2017, com portaria do Conselho Nacional de Justiça de 2018, que permite que ofícios cartorários emitam habilitação. Lei de desburocratização, portaria do CNJ, repetindo, que cartórios, tanto quanto o registro, tanto quanto a carteira de identidade, emitam a CNH. E eu já fui oficiada pela Corregedoria, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, os oficiais de cartório querendo emitir a Carteira Nacional de Habilitação. Eu digo, gente, isso não é banana que se compre na feira, não. Isso envolve um processo complexo. O arquivo não é nosso. Sem exame médico? Não. Eles querem emitir, mas como é que vão ficar todos os atores paralelos? Eu tenho um centro de formação de condutores, eu tenho clínicas atestando capacidade, eu tenho psicólogos atestando também. É um processo complexo, isso não pode ser feito por cartório, salvo resguardado entendimentos contrários. Esse é o meu. Tá? Se o senhor quiser, doutor Molinari, eu passo para o senhor a provocação feita ao DETRAN Maranhão pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, mas isso nós precisamos enfrentar. E sugiro que, inclusive, seja debatido esse tema, porque é uma coisa absurda. E outra coisa, como fica o cartório, que não tem vinculação nenhuma com o médico de tráfego, que não tem vinculação nenhuma com todos esses atores no meio disso tudo. Tá? Então, é um assunto que eu gostaria. A outra, como eu sou, finalizando, como eu sou egressa do setor de transporte, que é essa minha habilitação originária, e por conta do transporte eu entrei no trânsito, eu gostei muito de ver o debate com relação ao período de afastamento temporário para gozo de benefício previdenciário, principalmente para o rodoviário. Essa é uma polêmica, eu debati muito isso no Ministério Público do Trabalho, e com o detalhe, acredito que devamos enfrentar essa sugestão da Rita, de termos uma reclassificação temporária, tão temporária
quanto é o benefício, porque se ele ainda está em gozo de auxílio-doença, seja ele auxílio-doença comum, seja ele auxílio-doença acidentário, e isso ainda não foi transformado numa aposentadoria, significa que essa inaptidão ela ainda não está comprovada como permanente, mas também, ao mesmo tempo, ele não está apto a exercer essa atividade, porque o que acontece muito com o rodoviário, ele se afasta para gozo de benefício, mas pega a van, faz o transporte alternativo e muitas outras coisas com base nessa habilitação que permanece na categoria D. Então, é importante que nós enfrentemos isso. A resistência do INSS é grande, até por conta das readaptações, que hoje todas as empresas estão sendo de transporte, principalmente, seja de carga, de passageiros, estão sendo fomentadas a readaptá-los em outra função, mas eu acho que nós, como atores do setor de transporte, nós precisamos enfrentar essa questão. Meu muito obrigada. Deixa eu dizer um negócio para vocês, particular para encerrar. Ainda que minha mãe tenha vários orgulhos meus profissionalmente, ela tem um trauma. Eu, pequenininha, prometi para ela que ia ser médica. E aí, no decorrer das coisas e na afinidade com o setor de humanas, eu terminei descambando para o direito. Então, eu tenho absoluta certeza que é uma felicidade, inclusive familiar, eu estar aqui no Conselho Federal de Medicina hoje. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que é fundamental essa união hoje, Conselho Federal de Medicina, os CRMs, a AND, o Fococentro, a Abramet, todos nós lutando pela mesma causa, a preservação da vida. Portanto, acho que esse fórum até poderia, doutor Cerqueira, ser mais longo, porque as discussões cada vez aumentam e estamos aqui, como o senhor disse, aprendendo e muito. Eu agradeço mais uma vez aos palestrantes, convido o doutor Emanuel Forte Silveira Cavalcante para assumir como coordenador da próxima mesa, que a palestra será o que o médico precisa saber no atendimento a bordo. Doutor Emanuel é membro do Conselho Federal de Medicina. Lamentavelmente, o tempo... Boa tarde. Agradecer à Câmara Técnica o convite para fazer essa coordenação, que é a última mesa, e convidar o nosso palestrante, Dr. Carlos Alberto Guglielmi Eide, médico com títulos de especialista em medicina do tráfego, medicina de emergência, em fase de registro, medicina do trabalho, medicina sanitária, dermatologia e medicina interna, membro do departamento de APH da Abramet, diretor do SAMU da cidade de São Paulo, ex-delegado e ex-membro da Câmara Técnica de Emergência de Medicina do Tráfego no CREMESP. Muito obrigado. Obrigado, ex-diretor do SAMU de São Paulo, não atual, ok? Primeiro, queria agradecer imensamente o convite e poder participar desse fórum de extrema importância. Mas, antes de iniciar propriamente dita a minha fala, eu queria fazer um pequeno comentário, dada a não possibilidade no momento em que as coisas aconteceram, que a palestra foi feita, que é sobre o transporte de criança. Transporte veicular de criança, com essa renovação fantástica, né, realmente extremamente oportuna. Mas eu queria também chamar a atenção e conclamar a Abramet, na pessoa do Dr. Molinari, conclamar a Abramet para dar um avanço um pouquinho mais no transporte de criança, no transporte veicular de criança, estudando um pouquinho as normas e o que se pode oferecer para a sociedade sobre o transporte de criança nas ambulâncias.
Eu sou oriundo da área de atendimento pré-hospitalar e um problema enorme é o transporte de crianças nas ambulâncias. Seja a criança o paciente, a criança muitas vezes vai no colo da mãe e os riscos são enormes. Poderíamos aproveitar o momento, Molinari, e avançar um pouquinho mais e oferecer à sociedade também um pouco de normas para transporte de criança, bebê e tal, em ambulâncias. Fora do Brasil tem muita coisa, no Brasil ainda nada. Bom, feito esse parênteses inicial, eu então vou me dedicar à minha fala, que é um atendimento à emergência médica a bordo de uma aeronave comercial, né? O que a gente pode fazer dentro de um voo quando você se depara ou quando alguém pergunta se tem algum médico a bordo, né? Por favor, se identificar. Né? Muita gente se identifica, muita gente não se, alguns não se identificam e todos eles, todos nós, mesmo os que se identificam, estamos sempre assustados com aquela situação repentina e que você vai fazer alguma intervenção. Tem muitas formas de abordar esse tema. A gente pode abordar esse tema falando muito de legislação, várias normas existem, falando da fisiologia de voo, epidemiologia das ocorrências, questões éticas e legais, o próprio atendimento do paciente. Então, várias formas de abordar esse tema. O tempo é pequeno. Normalmente, isso daí nós abordamos em cursos de pós-graduação. Tem vários colegas fantásticos nessa área. São assuntos que demandam 3, 4 horas e é evidente que em meia hora, 25 minutos, nós não vamos ter um tempo de abordagem completa desse assunto. Né? Esse trabalho aponta que ocorre uma emergência em 604 voos. A maioria dos trabalhos, ou os trabalhos consistentes no tema, eles envolvem as ocorrências a bordo em que houve o monitoramento de terra. Então, essas ações, quando há um monitoramento de terra da ocorrência que está acontecendo a bordo, elas são, então, informações um pouco mais consistentes. Né? Mas a coleta dos dados e informações, na maioria das vezes, são imprecisas, a insuficiência desses registros, a formação do profissional que socorre é heterogênea. Né? Muitas são as informações das equipes de bordos e as informações vêm de leigos. Então, muita coisa que se fala, não há precisão diagnóstica, mesmo quando alguém fala, ocorreram tantas hipoglicemias a bordo. Como é que você sabe que foi uma hipoglicemia? Por que não eram outras situações? Outras situações de síncope ou algo assim. Então, você tem muitas informações dadas que você não tem consistência, mas você não tem outra. É essa informação que você recebe. Né? Informações são genéricas, na maioria das vezes se referem a sintomas. As informações mais precisas, como eu disse, são obtidas nas gravações dos monitoramentos médicos em terra, só nos casos mais relevantes. Algumas companhias monitoram, outras não. E variáveis também decorrentes do próprio voo. Né? Você tem voos longos, o tipo de assento, turbulência, etc. Aí, se a gente fosse ler os diversos trabalhos mostrando as situações que ocorrem a bordo, a quantidade é enorme, e evidentemente que não vamos discutir cada uma delas aqui. Né? Os quadros clínicos que ocorrem em voo são os mesmos que ocorrem em terra. São os mesmos. Você passa mal aqui, você pode passar mal a bordo também. Né? Acrescidos, né, de algumas situações, né, agravadas ou causadas por redução do oxigênio no ar, dependendo da altura que você está respirando menos oxigênio, alteração da pressão atmosférica, baixa umidade do ar, balanço da aeronave, temperatura. Então, as situações que comumente acontecem em terra podem acontecer no ar, agravada por essas questões, que são muito próprias daquele meio em que está ocorrendo a viagem, aquele transporte, e associado ao paciente, com estresse, alimentação irregular, permanência sentada por tempo prolongado e as patologias que essa pessoa já pode estar portando também, né? Já as patologias de base dela. Agora, se as ocorrências são essencialmente as mesmas que ocorrem em terra, né, por que elas nos assustam tanto? Né? Por que a gente fica com medo?
Né? Basicamente são as mesmas coisas que acontecem. Né? Por que a gente fica assustado? Né? Então, ficamos assustados porque você precisará realizar atos para os quais talvez não esteja preparado. Talvez você não esteja preparado para aquela ação. Isso nos assusta. Né? Você não tem a opção de chamar uma ambulância. Está lá em cima, aqui alguém passa mal, chama uma ambulância. Chama o SAMU. Lá em cima não dá para chamar. Né? Você nunca treinou atendimento nesse ambiente. Você está só, na maioria das vezes, é você. Né? Você se identificou e é você que vai promover o atendimento. Está todo mundo te observando. A gente tem o medo de errar, natural. E, por fim, você não consegue sair de lá. Não adianta você falar, não, isso não é comigo, eu não quero, e não dá para você ir embora. Você vai ter que ficar lá. Né? Ocorrências que foram monitoradas em terra, 33% foram, isso em estudos, num estudo, evidentemente, 33% 5 para o pré-síncope, 15% de distúrbio gastrointestinal, 10 quadro respiratório, 7 cardiovascular, 35 outros. O outros foi é o maior de todos, né? Não é, acabou. Então, você tem muita coisa que pode estar acontecendo. Né? Agora, são comuns as ocorrências referidas como quadros genéricos. Né? Enquanto que aqui estava monitorado em terra, a orientação final foi feita por médicos e também a suposição diagnóstica foi feita por médico especializado. Né? Quando você pega as ocorrências gerais, conforme chega a informação, são geralmente quadros genéricos. Mal-estar, falta de ar, distúrbio de comportamento, dores, tontura, desmaio, convulsão, náusea, vômito, diarreia, outros. Né? Também, se você pegar informações já um pouco mais trabalhadas, então você encontra situações aí, como eu já me referi, muito semelhantes às que você também encontra em terra. Nesses trabalhos mostrando os monitoramentos em terra, os tratamentos mais utilizados foram oxigênio, aspirina e soro fisiológico. Soro fisiológico, às vezes, é fácil entender, monitoramento em terra, o colega médico de terra, né, orienta, se consegue fazer um acesso venoso, pega um acesso venoso, instala um soro fisiológico, né? É uma das formas. Né? Lembrar, então, que dentro da aeronave você tem o ar rarefeito, você respira menos oxigênio e a saturação de oxigênio no sangue cai. Aqui, saturação de oxigênio antes de decolar, isso aqui sou eu. Rígido, acho, né? Pelo menos, não acho que não tinha nenhum problema importante assim. Mas depois, já a determinada altura, né, olha como cai a saturação de oxigênio. Uma situação normal. Claro que eu conseguiria compensar isso, fazendo uma ventilação um pouco mais acelerada. Eu estou falando de uma situação normal. Né? Pego lá o meu oxímetro, lá, testo, olho, está baixo. Né? Já sei aproximadamente a altura que está a aeronave, né? E você vê que há uma queda dessa saturação. Agora, se você pega uma pessoa que tem alguma patologia, né, então, essa situação que meu organismo, fisiologicamente, e na maioria de nós, quando voa, fisiologicamente o organismo compensa, você pode ter situações em que o organismo das pessoas não consegue compensar. Né? Além do que também, você tem a expansão dos gases. Né? A uma determinada altura, 10 mil pés, ou 3 quilômetros de altura, você tem um fator de expansão dos gases de 150%. Então, se você tem todos os gases que a gente tem nas cavidades, seios, de face, pulmão, se você tiver, por exemplo, um pequeno pneumotórax assintomático, quando você sobe no avião, ele vai expandir e pode causar sintomas. Né? A parte intestinal, abdominal, gástrica, né, os gases também acabam se expandindo e algumas pessoas podem ter sintomas e quadros clínicos específicos em cima disso. Né? Então, os quadros clínicos em voo são os mesmos acontecidos em terra, agravados pela hipóxia hipóxica, né, que é a redução do oxigênio que você respira, e pela expansão dos gases também, além das questões de permanência sentada por tempo prolongado e outras desse tipo. Né?
Bom, o foco da fala era atender o paciente, né? Eu tentei correr nessa parte inicial, porque o foco, né, que me foi solicitado é atender o paciente, né? O que a gente faz para um paciente desse, né? Eu tomei a liberdade de pegar esse trabalho aqui e vou utilizar 3 desenhos desse trabalho para ilustrar algumas coisas, os próximos slides meus, né? Então, estou citando a fonte desses 3 desenhos, né, que eu acho extremamente feliz e vou usar na minha apresentação, né? Quando eu socorro uma pessoa a bordo, eu tenho alguns objetivos. Primeiro, garantir a vida desse paciente, dessa pessoa que daqui a pouco vira um paciente, né? Garantir a vida dele. Mantê-lo o mais próximo possível da normalidade e entregar esse paciente aos cuidados médicos em solo. São essas 3 coisas fundamentais que eu vou buscar. É muito semelhante, por exemplo, aos objetivos de um SAMU, de um sistema de resgate. Você não quer fazer um diagnóstico preciso, você não vai chegar com uma ambulância e fazer um raio-x, você não faz isso. Você faz uma abordagem do paciente para garantir que ele fique vivo, mais próximo possível do normal, e entregar esse paciente dentro de um hospital. Assim funciona um SAMU. E assim é o seu objetivo ao socorrer alguém a bordo. Não fique preocupado de tentar fechar um diagnóstico, né? Se você está dentro de um hospital, atendendo num pronto-socorro, é claro que esse é o seu propósito, é fazer o diagnóstico. É ter um diagnóstico preciso e uma orientação médica precisa para aquele paciente. Isto não ocorre num sistema de atendimento por ambulância e muito menos a bordo, socorrendo uma pessoa a bordo. Não fiquem com a preocupação. Se você consegue fazer um diagnóstico preciso, maravilha, ok. Mas não fique com essa preocupação. Então, vamos lá. Algumas estratégias para fazer um atendimento a bordo. Então, alguém chama, né? Se tem algum médico a bordo, se tiver algum médico a bordo, por favor, se identificar, né? Várias maneiras, eles são gentis, né? Não querem assustar ninguém, então eles falam baixo, mas para todo mundo ouvir, né? Não adianta, né? Não tem como, né? É apenas o tom de voz que eles usam, né? Se houver algum médico a bordo, por favor, poderia se identifique a equipe de bordo. Eles não vão falar, pelo amor de Deus, tem um médico a bordo? É a forma de falar a mesma coisa para não assustar os outros, né? A primeira coisa que você tem que fazer ao atender alguém é afastar uma parada cardíaca. É o drama, é o medo que a gente tem ao socorrer alguém. Então, a primeira coisa que puder, ou na hora que você iniciar, você tem que ficar com isso na cabeça, né? Você está se dirigindo ao local onde disseram que está o paciente, né? Parada cardíaca, é parada cardíaca, né? E eu tenho que resolver isso logo, né? É a primeira coisa que você vai fazer. É assim que a gente faz também, hein, gente? A sequência que eu vou mostrar é a sequência que você usa em solo, a sequência que um SAMU adota, é essa sequência, no sistema de resgate. Essa sequência é a sequência também de primeiros socorros. Não é uma sequência diferente. Apenas que a gente tem que olhar com cuidado as ações, a sequência da ação que você vai fazer. Quando você avalia uma pessoa que está passando mal, 2 coisas você tem que avaliar imediatamente, né? A gente chama de responsividade, do ponto de vista médico, se falava, avaliar a consciência, é uma expressão equivocada, porque a consciência tem vários níveis, né? Confuso, torporoso, obnubilado, tem vários. E aqui não é isso que a gente busca, por isso que a expressão hoje é responsividade, né? Que é qualquer tipo de resposta do paciente. Você chama o paciente, toca no ombro dele, chama o paciente, se ele apresenta qualquer resposta, ele abre os olhos, ele resmunga, ele mexe o braço, ele não está em parada cardíaca. Você acabou de resolver o problema. Você não sabe o que ele tem, mas você já sabe que parada cardíaca ele não tem. Então você faz a responsividade e a respiração. Se ele é responsivo de alguma maneira, ou se ele está respirando, mesmo que ele esteja inconsciente,
Você chegou no paciente, tocou nos ombros dele, mas você já olhou. Há movimento de expansão do tórax? Pronto. Ele não está em parada cardíaca. Já está resolvido o grande nó que você teria que fazer uma intervenção imediata. Então, ele pode estar responsivo e respirando. Ele pode não estar responsivo, que aí é sinônimo, na área médica, é sinônimo de inconsciência. E está respirando. Essas duas situações não se trata de parada cardíaca. A terceira, ele não é responsivo, ou está inconsciente, e não respira, ou tem respiração agônica. Bom, o próximo passo aqui, do ponto de vista médico, é você verificar se ele tem pulso carotídeo. Ele pode ter pulso carotídeo, então você está diante de uma parada respiratória, ou ele não tem pulso carotídeo, então você está diante de uma parada cardiorrespiratória. Mas percebam que achar qual desses quadrinhos você está com o seu paciente é essencial. Toca o ombro, chama ele em voz alta, ele responde ou não responde, e já observa a respiração dele ao mesmo tempo. Pronto. Apresentou responsividade ou respiração, ele não está em parada cardíaca. Não responde e não respira, há uma grande chance dele estar em parada cardíaca. Mas aí, do ponto de vista de um profissional da saúde, eu checo o pulso carotídeo. Se eu não for um profissional da saúde, se eu for um leigo, então, quando o paciente não respira e não responde ao estímulo, para o leigo já é uma parada cardíaca. Essa é a regra mundial. O leigo não checa pulso carotídeo. Só o profissional da saúde. Por que eu estou frisando isso? Porque se vocês, médicos, checarem um pulso carotídeo de um indivíduo sentado num banco, num assento de um avião, a pessoa não responde, não está respirando, você checa o pulso carotídeo dele, você só tem 5 a 10 segundos para checar. Essa é a regra, é de 5 a 10 segundos. Você não obteve nenhum sinal, não fique preocupado de ter errado na palpação do pulso carotídeo dele. Você não encontrou pulso, considere-o em parada cardíaca. Não fique com medo, mas será que não é melhor dar uma checada, é melhor? Tem um colega aqui do lado, será que não é melhor o colega checar também? Não façam isso. Quer dizer, buscou responsividade e respiração, não tem. Checa o pulso carotídeo, 5 a 10 segundos, não achou? Parada cardíaca nesse paciente e vamos ter que intervir. O leigo nem checa o pulso carotídeo. Cuidado para um leigo não conseguir atender melhor do que a gente, hein? Tem gente que fica perdendo tempo no pulso carotídeo, daqui a pouco eu prefiro ser atendido por um leigo treinado. Porque já vai logo para massagear. Então, chegamos nessa situação, estamos com uma parada cardíaca encontrada. Encontrou parada cardíaca, ação imediata. RCP, ressuscitação cardiopulmonar, começando pela compressão, e solicita um desfibrilador externo automático. Infelizmente, na maioria das aeronaves do Brasil, não tem. Felizmente, todas as aeronaves americanas e de vários outros países têm. Tem lá, os países têm as suas regras. Aqui o Brasil não abordou esse assunto de ter ou não ter um desfibrilador. Na verdade, não anotou, não escreveu, então não é obrigado a ter. Algumas aeronaves têm. Principalmente, claro, aquelas que fazem voo internacional, porque a hora que ela chega no espaço aéreo americano, ela tem que ter. Então, enquanto ela está aqui, ela também tem. Voltando às nossas 3 situações, então, quando eu sou chamado, vou lá, parada cardíaca, preciso resolver isso logo. Aqueles itens de chega a responsividade e a respiração. Se eu tenho o paciente, mesmo que não responsivo, ou responsivo e respirando, bom, eu já sei que não se trata de parada cardíaca. Então, o último paciente que eu atendi a bordo, estava vindo de São Paulo para Brasília, por acaso.
Chamaram o rapaz sentado, encostado na janela, né? Não responsivo, inconsciente, ele estava inconsciente, sentado, inconsciente, mas estava respirando. E, naturalmente, eu também respirei, eu aliviado, né? Graças a Deus. Bom, cara, parada cardíaca não é, né? Pronto, agora vamos com calma que eu posso raciocinar, pensar. Parada cardíaca você não tem tempo para pensar. Identificou e começou a agir. O resto não, você tem que pensar, né? Então, paciente, se estiver respirando, não é parada cardíaca, agora sim, está afastada a parada cardíaca, vamos fazer a abordagem geral desse paciente. Agora sim, vamos começar a fazer mais coisa com ele, né? Dá para fazer a anamnese, ele está consciente, ele consegue responder, não está? E logo resolvo a posição que eu vou deixar, né? Se eu deito ele, não deito, mantenho ele sentado, né? Começa a fazer com o atendimento com ele na posição em que ele se encontra. Aí, se você concluir que é melhor deitá-lo, você deita. Não é sempre que precisa deitar. Por exemplo, se ele tiver com falta de ar, não deite ele. É melhor que ele seja atendido sentado, se ele estiver queixando de falta de ar. Quadro de dores, aguarda um pouquinho. Agora, se ele está com tontura, assim, então, tá bom, talvez seja melhor deitar. E começar a fazer, então, também outras abordagens do paciente que eu vou já falar, né? Então, aí em seguida, né, identifique-se para a equipe de bordo e para o paciente. Claro, percebam que aquela abordagem inicial, repentina, súbita, não dá nem tempo para você ficar se identificando muito. E muito menos para o paciente, você chega lá e ele está inconsciente. O pessoal de bordo chama, tem um médico a bordo, você se identifica. Pronto, você já disse, você já se identificou, né? Então você vai. Claro que em alguns países tem muitos paramédicos que se identificam, um grande contingente, Estados Unidos e Canadá, que fazem uma ação de socorro a bordo, são paramédicos nos sistemas de emergência deles. Tem muito profissional de enfermagem também, que quando perguntam se tem algum médico a bordo, muitos profissionais de enfermagem também se identificam, o que está correto. Se tiver algum médico, ótimo, né? Mas se não tiver, profissional de enfermagem ou um paramédico nesses outros países, está perfeito também, né? Podem começar a abordar o paciente. Então, identificação, atender o paciente no mesmo local, sentado se possível, até que você consiga identificar uma necessidade diferente daquela, né? Usar a galley, que é aquela área onde a equipe de bordo prepara alimento, onde eles fazem aquele espaço, é um espaço maior, se você precisar deitar o paciente, fazer uma RCP, a parada cardíaca, por exemplo, esse é o melhor lugar para você fazer o atendimento. E aí, você começa, então, a conversar, a fazer a famosa anamnese daquele paciente, daquela situação. Aqui eu queria fazer alguns comentários sobre a anamnese. Veja, você está num ambiente que não é seu na rotina. Aquele ambiente não é seu. Você não se sente confortável ali. Mais ainda, você pode ter especialidades médicas que não guardam uma relação direta com a emergência. Mas, como médico, você se propôs a ajudar. É claro que você, com a sua formação, você vai usar o seu conhecimento. Pode ser suficiente para atender, pode ser insuficiente para atender, mas você vai fazer o que você puder fazer de melhor, dentro da sua capacidade de atender o paciente. Você não tem a obrigação de fazer um diagnóstico preciso, de ser rápido, de fechar um diagnóstico. Você não tem essa obrigação. Você vai fazer o que você puder fazer de melhor, dentro dos seus limites. Aí vem algumas dicas. Você precisa se acalmar. Não tem jeito, você precisa se acalmar. Quando você começa a conversar com o paciente, ou começa a tomar, por exemplo, o pulso radial do paciente, é o momento de você começar a pensar. Você está tomando o pulso do paciente, você está tendo uma ação. Está todo mundo te olhando. Só o fato de você estar com o pulso, mesmo se você ficar segurando o pulso do paciente 30 segundos, e 30 segundos, todo mundo te olhando, é muito tempo. Se eu parar aqui 30 segundos, vocês vão entender. Mas se você toma o pulso e fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Claro, posso aproveitar e contar o pulso, né? Claro.
Posso aproveitar, contar, ver se pulso cheio, pulso fino, etc., frequência, mas, ao mesmo tempo, bota a minha cabeça para funcionar. Não adianta reclamar, bem que eu podia ter pego outro voo, né? Não era esse voo que eu ia, mas e vai e bota a sua cabeça para pensar. Né? Então, pense, pergunte alguma coisa, pense de novo, né? Já vou focar um pouquinho mais. Porque esses primeiros 30 segundos, 1 minuto, você também precisa desse tempo para poder se organizar seu cérebro. Organizar a sua cabeça e organizar até as suas estratégias, que você não vai conseguir organizar do começo ao fim. Você vai organizando pedacinho por pedacinho e vai avançando. Não dá para você atender esse paciente como você atende um paciente no consultório, no pronto-socorro, que você faz no consultório, você senta o paciente, faz uma anamnese completa, depois do exame físico, não dá para fazer isso aqui. Aqui você faz um pedacinho de anamnese, um pedacinho de exame físico, um pedacinho de anamnese, completa mais uma pergunta, checa alguma coisa no exame físico, repete o pulso radial. Repete por 2 motivos, para você pensar e também para você ver se ele está sofrendo alteração do que você viu agora há pouco. Né? Então, eu sugiro 3 ações importantes para o paciente e, ao mesmo tempo, te facilitam a forma de agir. O pulso radial, que eu já comentei, e mais 2 coisas. Pedir um aparelho de pressão e oxigênio. Então, afastou parada cardíaca. Comecei a avaliar o paciente. Pulso radial. Peço aparelho de pressão e peço oxigênio. Oxigênio as aeronaves têm. Eles têm cilindro, não tem nada a ver com o oxigênio que vai cair, que é aquele oxigênio de pressurização. Né? E você... Com isso, você começa a pôr oxigênio no paciente, checa a PA dele, no que der para checar. Às vezes a PA está baixa e você consegue apenas insuflar o manguito e acompanhar pelo pulso radial, para checar a pressão sistólica. Nem sempre você consegue checar a diastólica. Até porque a diastólica, por ter um som um pouco mais baixo, às vezes só o ruído da aeronave já te atrapalha na ausculta. Você às vezes não consegue auscultar com o ruído da aeronave. Então, com o pulso radial e o insuflar do manguito, você consegue estimar a pressão sistólica do paciente. Já é alguma grande coisa. Você já tem a frequência cardíaca, você tem o pulso, você tem a pressão sistólica, está dando oxigênio para o paciente, a situação está começando a ficar sob controle. Claro que ele pode ter uma queixa específica, pode estar com dor no peito, você vai começar a interagir também com a queixa dele. Então, diferente de uma sequência até em resolução do Conselho Federal de Medicina, que é uma sequência de anamnese, né? Anamnese, como você sequencia do exame físico, aqui você vai fazendo aos poucos. E você faz a anamnese, instala oxigênio, checa alguma coisa, sinais vitais, ajusta a posição dele, checa outra coisa, faz outra pergunta. Quer dizer, vai formando o seu quebra-cabeça. Tá? E vai avançando, então, no atendimento desse paciente, na avaliação desse paciente para a sua tomada de decisão. Quando você começa a atender a bordo, o seu cérebro está isso aí, ó, é uma bagunça. Depois de alguns momentos que você está atendendo, você já começa a organizar melhor a coisa. Nervoso vai ficar o tempo inteiro. E tem situação grave, situação crítica, né, que deixa a gente muito agitado também, nervoso. Aí você tem que usar essas estratégias aí, né? Na abordagem geral, interagir com a equipe de bordo e acompanhantes do paciente, não fazer nada além da sua capacidade e do seu conhecimento. Não avance. Você não é obrigado a avançar. Você não sabe, não faça. Ninguém pode te obrigar a fazer uma intervenção para a qual você não está preparado para fazer, não está capacitado. Ah, mas você só tem você lá. Não, sim, mas só tem você, mas não dá para fazer o atendimento com um procedimento que você não está preparado para fazer. Né? Solicita o kit de primeiro socorro ou de emergência médica que tem nas aeronaves. Todas têm alguma coisa. A lista do que essas aeronaves têm está no material que foi distribuído aí hoje para vocês. Está dentro da pasta. Né? Eu e o colega
fazemos isso também, o Ricardo Galesso, que também trabalha em helicóptero, trabalha no sistema de resgate em São Paulo e na parte também da aeronaves, né? Então, nós transcrevemos aí para vocês o que está na resolução, né, nas normas, e os itens estão aí nessa... É cópia, né? Copia-cola, né? É o que está aí com vocês, tá certo? Use intérprete se necessário, acione apoio médico em terra, se necessário e se disponível. Quer dizer, você está numa companhia aérea que tem apoio em terra, nem, né, comece, não precisa ficar, tem apoio em terra, se falarem tem, tá bom, você avança um pouquinho e diz assim, eu quero falar com o médico em terra. E aí você passa o caso. Estou com um paciente assim, assado, pressão está tanta, ele, né, frequência cardíaca está tanta, a história dele, a queixa dele é tanta, é tal, né? Nunca esqueça de explorar na anamnese, explorar o que aconteceu um pouco antes do paciente embarcar. Um dia antes, na véspera, será que ele já estava com algum problema, ele já estava começando a ter alguma coisa? Quer dizer, explore isso na sua anamnese. Quando ele embarcou, ele já estava apresentando sinais de alguma alteração. Ah, ontem eu já estava com uma dorzinha no peito, tal, e agora, depois que eu embarquei, a coisa piorou. Quer dizer, explore um pouco o que aconteceu antes. Tem casos assim, o paciente se acidentou na véspera, né, e aí a bordo desenvolveu pneumotórax, né, então você tem vários casos assim, né. No final, apresente os seus documentos e elabore relatório escrito. Tem fichas lá para você preencher. Não fiquem ofendidos de você ter que apresentar o seu documento como médico. Você tem que se identificar como médico. Em cima disso, eu faço uma sugestão, né? Como sugestão, viajar com a identificação médica. Eu viajo, qualquer país que eu vou. O que eu vou fazer com isso? Vou chegar num outro país, ela não tem uma validade. Não, ela não tem validade legal. Ela tem uma validade apenas de eu me identificar, de eu dizer, olha, eu sou médico. Eis aqui o meu documento de médico. Dentro do avião, eu sou médico. Eis aqui o meu documento médico, mesmo que eu esteja viajando na Europa. Apenas é só isso, não é para você obter, agora com isso, você faz isso, faz aquilo, pode receitar psicotrópico. Não tem nada a ver, né? É só para você mostrar realmente, e é confortável, você mostra a sua carteira e acabou. Essa é a anamnese da resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que é difícil você fazer dentro de uma aeronave. É difícil você fazer na sequência. Você pode fazer tudo, mas não necessariamente na sequência. Você vai fazendo, vai juntando os pedacinhos, né, até que você chegue a uma... Claro que você não vai fazer... Você pode fazer algum exame complementar, até dá para fazer alguma coisa, né, glicemia, dependendo, né. Com frequência tem pessoas a bordo que tem o aparelho, né, para o glicosímetro, né? Tem gente diabético que viaja com esses aparelhos e assim por diante, né? Então, solicita apoio médico em terra, sem medo nenhum, se tiver o apoio disponível, né? Uma dica também na construção do raciocínio clínico, né? E muitas vezes você está fazendo um raciocínio clínico sem ser da área, sem ser daquela especialidade, né? Então, você vai estar fazendo a sua avaliação do paciente, você vai fazer uma anamnese, exame físico mais detalhado que você puder, né? Por exemplo, uma dor torácica, pode ser um infarto, pode ser uma TEP. Você vai prosseguir avaliando, checar antecedentes, né, outros sinais e sintomas, vai ganhando tempo, vai avaliando, vai se aprofundando, né? Começa a ver quais são os diagnósticos mais frequentes naquela queixa, os mais graves, né? Será que nesse kit tem algum medicamento que eu posso usar sem risco em qualquer das hipóteses que eu formulei? Então, eu formulo hipóteses. Tem algum medicamento que eu posso usar sem que prejudique se eu errar? Se não for a hipótese A, for a hipótese B, será que tem alguma coisa, né? Por exemplo, um antiácido. Posso usar um antiácido com certo conforto, né? Menos complicado, né?
Alguns outros problemas, um deles eu já citei, ele se apresenta pronto. Você chega no paciente, você já sabe o que é. É a parada cardíaca que eu me referi, convulsão. Você chega, está tendo convulsão, pronto. Tá, né? Então, você já pode fazer a sua intervenção. Né? Só lembrar, aproveitando da convulsão, que atualmente, né, você não tem a imediata preocupação de medicar uma crise convulsiva. Hein? Você só medica uma crise convulsiva se ela não cessar ou se ela estiver subentrante o tempo inteiro. Ela sai da crise e volta na crise, sai da crise e volta na crise. Mas, senão, você não medica de imediato. No passado, muita gente que fez pronto-socorro, começava a ter convulsão, já mandava fazer o diazepam. Não se faz mais isso. Né? Não há um tempo preciso, mas pelo menos uns 5 minutos você não faz uso da droga. Tá? Bom, esses quadros mais frequentes, né? Doutor, quanto tempo eu tenho? Eu não olhei para o meu relógio. 5 minutos, tá. Eu só vou mostrar um exemplo da linha de raciocínio, não dá para a gente abordar todos os diagnósticos diferenciais de qualquer queixa que tem a bordo para ver o que a gente vai fazer, é impossível, né? Mas vamos imaginar essas situações que eu listei aqui: dispneia, dor torácica, dor de cabeça, dor abdominal, distúrbio de comportamento, rebaixamento de nível de consciência, mal-estar indefinido, outros, né? A dispneia, por exemplo, o que pode ser? E a outra coisa, a bordo é diagnóstico diferencial que tem que pipocar na sua cabeça. Diagnóstico diferencial. Né? Não se contente com diagnóstico logo de cara. O cara está com dispneia. Ah, é asma. Não, opa, calma, espera, calma. Vamos fazer a anamnese direitinho para ver se é uma asma mesmo. Né? Então, dispneia, broncoespasmo, embolia pulmonar, pneumotórax, pneumonia, obstrução de vias aéreas por corpo estranho ou por anafilaxia. Né? Se for o sistema cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão. Né? Então, aí, tudo isso podendo causar dispneia. O que eu vou fazer? Bom, como é que eu vou fechar esse diagnóstico? Primeiro que, não, de novo, não tenho a preocupação de fechar o diagnóstico, de ser preciso. Vai errar? Não, pode ser que erre mesmo. Não tenho forma de confirmar com certeza um determinado diagnóstico. Então, se eu tiver um quadro de dispneia, eu posso usar oxigênio, a posição do paciente, sempre acalmar, reduzir as minhas hipóteses. Posso reduzir algumas hipóteses aqui, né, na forma que o quadro está se apresentando. Exame físico, sinais vitais, anamnese, faço lá, claro. Né? Antecedente, tem asma, não tem, por exemplo, né, tem alergia a alguma coisa. Né? A evolução do paciente, evolução ali mesmo, né, em 5, 10 minutos, esse paciente está evoluindo como? Ele está piorando na sua mão ou você, à medida que você começou por oxigênio, a situação está ficando mais confortável? Né? O que aconteceu nas últimas horas? Exame físico. Ah, mas eu já pus exame físico aqui, estou pondo aqui. É isso mesmo. Repete, faz de novo, checa outra vez, complementa, anamnese, outra vez, sinais vitais, repete. Não dá para você fazer tudo numa sequência só, você vai fazendo assim. Né? Aí você começa a pensar, bom, reduzir minhas hipóteses, quais são as drogas que eu tenho disponíveis? Eu não usaria nenhuma droga disponível na aeronave se a aeronave tem apoio em terra. Bom, conversa com o médico que é da companhia aérea, está lá em terra. Passa o caso para ele. Olha, estou com um paciente aqui a bordo, assim, 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 assado. Aí ele pode, porque aí você divide com ele também, com a experiência, evidentemente que ele está em terra, evidentemente que ele é especializado naquilo. Né? E é mais fácil. Se não tiver apoio em terra, tudo bem, vamos ver. Se tiver mais colega que se apresenta, às vezes tem, e aí então discute junto. Né? Verifica a especialidade do colega, né, para ver o peso da opinião dele sobre aquela situação. Né? Dor torácica, né? Há algumas hipóteses diagnósticas de dor torácica, se for no sistema cardiovascular, né, a síndrome coronariana aguda, né, são situações aí, as duas primeiras situações importantes, críticas, o TEP também, né, tromboembolismo pulmonar, né, são situações importantes, né, mas de repente é só um refluxo gastroesofágico. Então, um pouquinho de anamnese
E, de novo, né, de novo, as mesmas coisas que eu coloquei agora há pouco. Mesmas coisas outra vez. Né? Vai, faz, volta, repita. Né? Vamos de novo. E se eu começar a ter conforto, eu preciso usar uma determinada droga. Ah, eu estou apostando que é a síndrome coronariana aguda. Ele está com dor no peito, está pálido, está sudoreico e o cara está infartando aqui na minha frente. Tá bom. Então, vai usar uma droga? Vai usar um Isordil? Ok. Vai usar um Isordil? Então, cuidado. Então, você só vai usar se a pressão sistólica dele tiver igual ou acima de 100, se tiver já com hipotensão, melhor não usar. AS sempre, né, 3 comprimidos de AS, 3 comprimidos de AS infantil, equivalente a 300 miligramas, manda ele mastigar, né, engolir, se não der para ele mastigar, atrita, e aí vai. Dor de cabeça, uma cefaleia inespecífica, enxaqueca, se ele já tiver, né, AVC, né, um barosinusite, que é comum, né, que é da pressão, dilatação onde tiver gases, né, e aí mesmas coisas, acrescentando aqui, sempre que você acrescentar a hipótese de AVC, em qualquer situação, você vai fazer escala de AVC de pré-hospitalar de Cincinnati, verificação de 3 sinais, desvio de rima, assimetria de força dos braços e fala confusa. Né? Ele não consegue falar a frase que a gente usa aqui no Brasil é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro que em outro país é outra frase, e a maioria dos países nem frase tem, apenas conversa e vê a coerência, a forma que o paciente responde para você. Né? Dores abdominais, mesmas coisas em geral, né? Rebaixamento do nível de consciência, e tomar alguns cuidados, né, da associação de coisas. Né? Uma delas é o rebaixamento de nível de consciência. Você pode ter uma hipoglicemia, hipotensão, álcool. Você mistura algumas coisas. Então, você também, ao intervir, né, ficar em dúvida, achar que tem hipoglicemia, você não tem forma de medir a glicemia do paciente, dê açúcar para ele. Se ele puder ingerir, ótimo. Água com açúcar, bem concentrado, né, dê para ele. Né. Mesmas coisas outra vez, mesmos que eu já mostrei. Né. Inconsciência, a inconsciência você já afastou a parada cardiorrespiratória na primeira avaliação. Né. Lá atrás você já resolveu. Não quer dizer que ele não possa, durante o atendimento, evoluir para uma parada cardíaca. Principalmente se ele tem um quadro, uma síndrome coronariana aguda, ele pode começar com dor e evoluir para a parada cardíaca. Não vou discutir, até o tempo não dá, o desvio da aeronave, né? Mas você também vai ter que, eventualmente, sugerir. Vão te perguntar, né? Oh, e aí? Né? Temos que parar no primeiro aeroporto? Né? Às vezes dá, às vezes não dá. Né? E a decisão final vai ser sempre do piloto, né? Do comandante. Né? Várias situações, otalgia, tal, e as mesmas coisas outra vez, e vai usar o seu conhecimento para aprofundar um pouco, chegar o mais perto possível do diagnóstico, para efeito de você determinar uma conduta. Use o seu conhecimento. Não dá para a gente mudar aqui. Teria que fazer um curso completo, revisar tudo que é emergência. Né? Então, lembrar, organize o seu pensamento com algumas estratégias que eu comentei, controle a situação. Se você começar a mostrar muita dificuldade, confuso, começa a ficar agitado, todo mundo vai ficar agitado mais do que você até. Né? Iniciar sempre pelo mais simples, a anamnese progressiva, sinais vitais. Você não tem a obrigação de fazer rapidamente um diagnóstico preciso e conduta perfeita. Você não tem essa obrigação. Vai fazer o seu melhor, mas não tem. Acompanhe a evolução do paciente, apoio de terra. E aí talvez você esteja mais confortável para responder a pergunta de novo, se tem algum médico a bordo, por favor, se identificar. Né? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Para você ter aqui, conselheiro Vinagre. Vou passar a palavra ao conselheiro Vinagre, para que ele faça o encerramento. Mas agradecendo, foi excelente, viu?